Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa terceira aula do nosso curso Conhecendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Vinícius Jordão e nós estamos numa caminhada tentando entender e tentando conhecer acerca da vontade de Deus. Nas aulas anteriores nós já vimos sobre os 4 tipos de vontades que a Bíblia nos mostra, que a Bíblia nos apresenta. E precisa ficar claro na sua mente a vontade decretiva de Deus, que são os decretos de Deus, algo que é absolutamente inalterado, e as vontades preceptivas de Deus, aquilo que Deus disse que o povo dele deveria fazer, ou como o povo dele deveria viver. E eu quero já pedir perdão, porque nós dissemos que teríamos 4 aulas desse curso, mas na verdade nós vamos ter 5 aulas, e a razão é por causa dessa aula de hoje. Nós vamos falar sobre um tema extremamente controverso. Inicialmente ele não estava no nosso cronograma, mas o tema é a vontade do homem e a soberania de Deus. Um tema que tantas vezes causa confusão, um tema que tantas vezes é difícil de entender. Então o que nós vamos fazer aqui é, caminhando com o Sproul, do livro que nós já apresentamos anteriormente, tentar entender sobre como a vontade do homem funciona e como então a vontade de Deus, a soberania de Deus se manifesta. E nós vamos entender como essas duas coisas então se linkam, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. O nosso primeiro tema aí, então é entendendo o significado da vontade do homem. Então olha só, a questão do livre-arbítrio do homem se torna mais complexa pelo fato de que temos que examiná-la em termos de como a vontade de Deus funcionava antes e depois da queda de Adão. Agostinho deu à igreja uma análise detalhada do estado da liberdade que Adão desfrutava antes da queda. Seu conceito clássico de liberdade distinguia 4 possibilidades, em latim são elas. Então, antes de eu falar aqui as 4 possibilidades, entender a vontade do homem, ou entender a liberdade do homem dada por Deus, ela precisa ser entendida dentro de um contexto. E Agostinho identificou, o chamado Santo Agostinho, já lá ainda no século IV, que existem 4 tipos de liberdade ao longo da história, ou que é manifesta no homem. Então vamos lá, olha só. A primeira delas, posso peccare, ou capaz de pecar, era a situação de Adão lá no Jardim do Éden, era a situação dele. Ele podia pecar e podia não pecar, ele era totalmente livre. Depois da queda, olha só, não posso não peccare, incapaz de não pecar, incapaz de não pecar. Depois da queda, o homem é incapaz de não pecar, ele necessariamente vai pecar. Mas aí tem o homem regenerado, salvo, habitado agora pelo Espírito de Deus, e agora é uma outra condição, posso não pecare, capaz de não pecar. Ou seja, se lá em Adão ele era capaz de pecar, agora, como ele sempre peca depois da queda, depois de regenerado e feito a habitação do Espírito Santo de Deus, ele pode não pecar, ele pode dizer não para o pecado. E por último, a nossa condição final, não posso pecare, não posso pecar. O que significa isso? Que quando Jesus vier, a obra dele se completar e nós habitarmos na eternidade com ele, então nós seremos totalmente livres do pecado e nós não poderemos mais pecar. Então, vamos destrinchar isso aqui melhor. Olha só, o estado caído do homem. Antes da queda, Adão não tinha perfeição moral de Deus, mas também não tinha a incapacidade de refrear-se de pecar. Durante o tempo de provação no jardim, Adão tinha a capacidade de pecar e a capacidade de não pecar. Ele escolheu exercer a capacidade de pecar, assim mergulhou a raça humana em ruína. Então o que Sproul está dizendo aqui para nós é o seguinte: Adão não tinha exatamente a mesma capacidade de Deus em fazer, porque Deus não pode pecar, Ele é santo, Ele é absolutamente santo. Adão tinha uma condição diferente, ele podia pecar e podia não pecar. E o que ele escolheu? Ele escolheu pecar, ele escolheu o caminho do pecado, e isso mergulhou a raça humana em ruína. Olha só, como resultado, o primeiro pecado de Adão passou a todos os seus descendentes. O pecado original se refere não ao primeiro pecado, e sim à punição de Deus para aquela primeira transgressão. Qual é a punição de Deus? A morte. O pecado agora entra, Adão abre as portas e o pecado invade, e agora nós somos completamente tomados por esse pecado. Essa é a grande maldição do homem.
A maldição do homem agora é que o pecado escravizou a vontade moral dele. Nós vamos ver isso de maneira mais detalhada. Olha só. Próximo slide. No que diz respeito a fazer escolhas, o homem caído ainda tem a capacidade natural e as faculdades necessárias para fazer escolhas morais. O homem ainda pode pensar, sentir e desejar. Todo o equipamento necessário para fazer escolhas permanece. O que o homem caído não tem é a disposição moral, o desejo ou a inclinação para a retidão, para aquilo que é bom. Ou seja, depois da queda, depois da maldição do pecado, depois da consequência do pecado, o homem agora continua tendo liberdade, no sentido de liberdades naturais. Ele pode escolher que roupa ele vai vestir, como ele vai andar, aonde que ele vai ir, e coisas nesse sentido, escolhas que nós podemos fazer. O que o homem perdeu então? O homem perdeu foi a sua capacidade moral redentiva, a sua capacidade moral boa. Por exemplo, se você fizer uma coisa com você mesmo, pense o seguinte: eu vou agora, no dia de hoje, até daqui uma semana, eu não vou fazer o mal para ninguém. Para ninguém. Isso significa não mentir, não desejar, não pensar, não falar. Eu não vou fazer. Eu tenho absoluta convicção que você não vai conseguir. Mesmo que involuntariamente, você vai acabar pecando. Por quê? Porque o pecado consumiu o seu coração, o pecado roubou de você essa liberdade moral absoluta que antes existia lá no Jardim do Éden, no paraíso, e que agora não existe mais, porque isso foi retirado pelo pecado. Nesse mesmo slide, olha só, ele é naturalmente livre, mas moralmente escravizado em seus próprios desejos corruptos e ímpios. É por isso que não existe um governo que não seja corrupto, é por isso que não existe uma expressão de autoridade que de alguma forma não mostre um lado mau. Por quê? Porque todos nós estamos corrompidos pelo pecado. E o pecado se manifestará, o mal se manifestará, aquilo que é ruim se manifestará, porque o nosso desejo, a vontade de fazer o bem, de viver em retidão, foi corrompida por causa do pecado. Tanto Agostinho, no século IV, como Edwards, lá no século XVII, disseram que o homem ainda é livre para escolher, mas entregue a si mesmo. O homem nunca escolherá a retidão exatamente porque ele não a deseja. Então é o seguinte: o homem ainda pode escolher entre fazer o bem e fazer o mal? Pode. Ele ainda tem essa condição de escolher entre o bem e o mal. Mas qual é o problema? O problema é que, apesar das duas portas estarem aí, ele sempre vai ser inclinado pelo pecado a escolher o que é mal. Entendeu? Ele não consegue caminhar num caminho de retidão. Olha para a sua vida, meu irmão. Aliás, eu desafio você, outro desafio aqui, para você perceber essa sua condição, como a sua vontade moral é má. Isso não significa que você não pode fazer o bem. Essa liberdade ainda existe, mas significa que você não pode não fazer o mal. Você sempre vai fazer o mal. Então, basta agora eu falei para você fazer um desafio diante de você mesmo de uma semana para frente. Então agora vamos fazer diferente. Volta de uma semana para trás e observe o que você fez de mal nessa uma semana. Aliás, se você quer ver mesmo o pecado na sua vida, observe as suas ações instintivas, aquelas abruptas. Um carro te fechou, a sua reação natural é sentir raiva, ódio, que morra. Às vezes você até extrapola, abre o vidro, começa a gritar, xinga e aquela coisa toda. Não é um pensamento elaborado, foi simplesmente algo que explodiu de dentro de você. Quando isso acontece, normalmente o que é? É mal. Observe briga de casais, por exemplo. Os casais estão ali conversando, a briga vai ficando acalorada, e de repente começa a falar besteira, ofensas. E aí quando para, meu Deus, eu não devia ter falado isso, eu exagerei, eu não estava pensando naquilo que eu falei. O que é isso? É a manifestação dessa condição aqui que Agostinho e a Jonathan Edwards está trazendo para nós. Nós não escolhemos mais o caminho da retidão, apesar das duas portas estarem aí. As opções estão aí, mas por causa do pecado, nosso coração agora, ele está inclinado a fazer o que é mal sempre. Olha só, continuando ainda, pensando no estado caído do homem. Mas, se as minhas ações são determinadas,
como posso ser livre? Ou seja, você às vezes está pensando, pastor, mas se for assim, eu sempre vou fazer o que é mal, então eu não tenho escolha verdadeira, então eu não sou livre de verdade. Olha só, a resposta clássica para essa questão difícil é que a determinação da minha escolha vem de dentro de mim. A essência de liberdade é a autodeterminação. Perco a minha liberdade quando as minhas escolhas são forçadas sobre mim, por coerção externa. Ser capaz de escolher o que quero por virtude de autodeterminação não destrói o livre-arbítrio. Era o termo que Agostinho usava no século IV. Hoje nós estamos usando mais o termo livre agência, liberdade de agir. Antes o estabelece. O que está querendo dizer com isso aqui? É o seguinte, olha só. O que determina o fato de você ser livre ou de você não ser livre? É o fato de que você faz as suas escolhas. Então, se você faz as suas escolhas, sejam elas boas ou más, e a gente sabe que aqui por causa do pecado ela tem uma inclinação para o mal, e você não sofre nenhuma coerção externa, não tem ninguém te obrigando a fazer aquilo que você não queira, isso significa que você é livre. Se a sua decisão, se a sua vontade é fruto de uma autodeterminação, é alguma coisa que saiu de dentro para fora, é você com você mesmo que decidiu fazer, ainda que com o exemplo que nós contamos aqui, que instintivamente a gente às vezes age no extrapolado da situação e não pensa muito sobre isso e simplesmente manifesta o que é mal. Perceba, ninguém te obrigou a xingar o cara que fechou você. Ninguém te obrigou a desejar a morte do cara que fez o mal para você. Ninguém te obrigou a maquinar contra aquela pessoa que de repente está fazendo algo contra você. É algo que sempre nasceu de dentro e foi se manifestado para fora. Então é fruto da sua autodeterminação, o que significa que você é livre. Então aquela história que às vezes eu ouço as pessoas dizer o seguinte: mas nós somos fantoches na mão de Deus, então Deus está como se mexendo assim, e nós estamos fazendo o que Deus quer que a gente faça. Não, espera aí. Deus deu um nível de liberdade para nós temos liberdade. Não coloque a responsabilidade dos seus atos, das suas escolhas, das suas vontades, dos seus desejos sobre Deus, porque as suas escolhas, os seus desejos e as suas vontades são fruto da sua autodeterminação, é algo que nasceu de dentro para fora. E é por isso que você é livre. Você seria capacho de Deus, para usar uma expressão que às vezes popularmente as pessoas usam, se Deus de fato sempre o obrigasse a fazer aquilo que Ele quer que você faça. Mas pelo contrário, Ele diz para nós não matarmos, e o que a gente faz? Nós matamos. Ele diz para nós não cobiçarmos, e o que a gente faz? Cobiçamos. Ou seja, nós temos condições inclusive de desobedecer a uma ordem direta de Deus. Ora, se não somos livres, então o que somos? Certamente, capachos ou fantoches de Deus, nós não somos. Então, existe sim liberdade, e você é sim responsável pela sua vontade, pelo seu desejo, pela sua ação. Agora, você precisa ter a consciência de qual é o seu estado. O seu estado é um estado de pecador, de alguém que foi corrompido pelo pecado, de alguém que agora está inclinado para fazer aquilo que é mal. E não tem condições em si mesmo de sempre fazer aquilo que é bom. Por isso que nós pecamos e não conseguimos não pecar. Beleza? Está ficando claro aí para você? Vamos entender agora as escolhas, como elas resultam de desejos. Olha só, esse próximo slide. Escolher de acordo com os desejos ou inclinações mais fortes do momento significa apenas que há uma razão para escolhas que eu faço. A causa está localizada na disposição ou desejo. Se todos os efeitos têm causa, todas as escolhas têm causas. Se a causa está fora de mim, sou vítima de coerção. Se a causa está dentro de mim, minhas escolhas são autodeterminadas ou livres. Então o que Spruce está querendo dizer aqui? Olha, toda escolha que você faz, toda ação que você faz é fruto de um desejo, é fruto de uma vontade. E essa vontade, às vezes, ela é determinada pelo momento, pela circunstância. Mas ela ainda assim é algo que nasce em você, de dentro para fora. Então toda causa está localizada na disposição do desejo. Se todos os efeitos têm causa e toda escolha tem causa,
E se a causa está fora de mim, então estou sendo coagido, então sim, eu não sou livre. Mas perceba, é esse o caso? Deus exerce esse tipo de relacionamento com você? É bem verdade que muitas vezes Ele impôs a vontade dEle em alguns momentos, mas não é esse o efeito natural. Deus indica, Deus aponta, Deus direciona, Deus até te levanta, te impulsiona, mas Ele não pega o seu braço e faz isso aqui com Ele, é você quem faz. Isso é fruto de um desejo seu, de uma causa que nasceu no seu coração, e o efeito é o exercício da sua vontade externa. Então, quando isso acontece por causa de você, por causa da sua autodeterminação, você é livre. Olha só, continuando ainda sobre esse assunto. Desejos como o apetite não são constantes. Nossos níveis de desejo variam dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Somos criaturas de disposições inconstantes e desejos transitórios, que ainda não atingiram uma constância de vontade baseada em uma consistência de desejos santos. Enquanto existe conflito de desejo e permanece um apetite pelo pecado no coração, o homem não é totalmente livre no sentido moral. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, os nossos desejos, as nossas vontades, elas não são fixas, elas são transitórias, e não é assim? Ora nós estamos gostando só de azul, ora nós estamos gostando só de amarelo, ora nós estamos gostando de cabelo longo, ora nós estamos gostando de cabelo curto, ora estamos gostando de sertanejo, ora estamos gostando de rock, enfim, o fato é que nós estamos sempre em transições de vontade, de desejo, de opiniões. É assim que acontece. E nós não podemos esquecer que fruto desse desejo, fruto dessa vontade, está a inclinação para o pecado, a inclinação para o mal. E o que acontece então? Uma vez que o Espírito Santo vem sobre nós, uma vez que Ele nos converte, o que Ele muda? Ele muda a disposição do nosso desejo, a disposição da nossa vontade. Como que Ele faz isso? Nos tornando livres do pecado. Imagine o seguinte cenário. Imagine alguém, essa história é contada por Randy Pope, imagine alguém que está num barco e há um capitão nesse barco, e eles estão na travessia, no trajeto daquela viagem, e essa pessoa é empregada naquele barco, e o capitão é muito severo, o capitão é muito ruim, o capitão é muito mau, o capitão faz coisas terríveis, mas acontece ali uma certa revolução naquele barco, e o capitão muda, e o capitão que entra agora, ele é manso, ele é humilde, ele é bom, ele conduz em harmonia e paz. Mas o que acontece é que, apesar daquele cara que está servindo o barco, viu que a liderança mudou, o capitão agora é outro, o outro capitão, o antigo, o que era malvado, ainda continua perambulando pelo barco, porque a viagem não acabou. E vez ou outra, esse capitão se sente como se fosse dono do barco, e o que ele faz? Ele dá ordens, e às vezes essa pessoa, mesmo não tendo mais responsabilidade de obedecer aquele antigo capitão, ele atende aquelas ordens. A Randy Pope conta essa história para nos mostrar que é mais ou menos essa relação que a gente está nessa trajetória daqui para a eternidade. Ou seja, o rei dos nossos corações mudou. Antes nós éramos governados pelas tentações, pelo aguçar de Satanás, que cochichava nos nossos ouvidos e nos levava e nos conduzia para fazer o que é mal, porque o nosso coração já desejava isso. Mas agora o Espírito Santo veio, expulsa o antigo capitão, reina sobre nós. Mas o desejo do coração ainda não foi completamente transformado, a obra ainda não está completa. E por vezes o antigo capitão está gritando conosco, por vezes ele está nos tentando, por vezes ele continua tentando direcionar o nosso coração. E algumas vezes nós cedemos a isso e fazemos o que o antigo capitão manda. Então, quando tem esse conflito de desejo, é o que Paulo diz constantemente na sua carta em Romanos e em outras cartas e escritos dele. Nós estamos num conflito do corpo com o espírito, ele usa essas duas figuras, ou seja, da santificação com o pecado. Nós fomos livres, mas ainda não totalmente, ainda não completamente. Vamos tentar fazer uma definição sobre liberdade, então, para a gente poder compreender logo daqui a pouco como que isso se dá junto com a soberania de Deus. Olha só, o curso mais seguro a tomarmos é definir liberdade como fizeram os pais da igreja, como Agostinho.
a capacidade de escolher o que queremos. Isso é ser livre, é a autodeterminação. A soberania de Deus não extingue a dimensão da personalidade humana, mas certamente governa sobre ela. Então a soberania de Deus não tirou do homem a capacidade de fazer as suas escolhas, mas a soberania de Deus está acima do homem, governando inclusive sobre essas escolhas. O processo de santificação envolve uma reprogramação radical do ego interior, porque é aqui dentro que está estragado por causa do pecado. Aqui, fazer um parêntese interessante, tem pessoas que acham que precisam mudar o exterior, e infelizmente o evangelho acabou caindo nesse discurso moral, ou seja, você quer ser alguém que serve a Cristo, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode fazer festa, você não pode rir, você não pode se divertir, e a Bíblia nunca disse nada disso. A transformação não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. O que o Espírito Santo faz, o processo de santificação envolve uma transformação radical no nosso interior. E é por isso que Jesus diz que a imagem é de alguém que nasce de novo, porque é uma nova criatura, é nova perspectiva de vida. A transformação é tão radical do nosso ego, do nosso interior, da nossa alma, do nosso coração, que essa é a imagem de alguém que nasce de novo. Continuando, não somos vítimas de forças cegas e mecânicas que controlam o nosso destino. Como seres inteligentes, podemos fazer algo para mudar as disposições do nosso coração e as inclinações da nossa mente. E nós vemos isso claramente no corpo da igreja. Ou seja, tem pessoas que houveram a atuação do Espírito Santo, houve uma transformação, uma compreensão do Evangelho, mas aquele cristão continua sendo um cristão mais ou menos, um cristão meia boca, como o pessoal fala por aí. Por quê? Porque a vontade, o desejo, o esforço dele em se santificar, em buscar ser como Cristo, em buscar parecer-se com Cristo é muito pequeno ou quase nenhum. No entanto, existem outros que passam pelo mesmo processo de regeneração, mas buscam se parecer com Cristo, buscam isso insistentemente com toda a força do ser. E certamente esses cristãos manifestam um melhor evangelho do que esse outro aqui. Qual é a diferença dos dois? Perceba, não é exatamente a ação extraordinária do Espírito Santo, mas é exatamente o esforço próprio de cada um em querer parecer-se mais com Cristo ou não. Próximo slide. As Escrituras nos encorajam a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, sabendo não somente que estamos aplicando os meios de graça por meio do próprio esforço, mas também que Deus mesmo está operando em nós, para realizarmos as mudanças necessárias que nos conformam à imagem de Deus. Ou seja, esse processo em que nós estamos vivendo agora, de alguém que foi transformado, então, só para você não perder o raciocínio aqui, nós primeiro falamos da condição do homem antes do Éden. Qual era a condição dele? De escolha total. Ele poderia escolher com total possibilidade, iguais possibilidades entre fazer o mal e fazer o bem. Mas depois do pecado, o pecado invade o coração do homem, o pecado muda a disposição interna do homem, e agora a inclinação dele é para aquilo que é mal, de forma que ele não pode agora não pecar, ele vai pecar. Mas agora nós estamos falando da terceira condição, que é a condição de alguém que foi habitado pelo Espírito, transformado, regenerado e feito nova criatura. E essa pessoa agora tem força o suficiente, dada por Deus. Nós nunca podemos esquecer esse elemento. A santificação não é uma caminhada do homem sozinho. Deus simplesmente não fala assim: olha, te fiz nova criatura, transformei seu coração, mudei a sua disposição e te dei força para dizer não para o pecado, agora vai. Não. Ele vai de mãos dadas com a gente, ele continua caminhando com a gente nesse processo, porque ele sabe que o nosso coração é fraco e que essa transformação ainda não foi completa, não foi total, mas demanda sim de nós uma necessidade de esforço, de vontade, de desejo próprio, em querer parecer-se com Cristo, em agarrar-se à mão dele e fazer essa caminhada junto com ele, crescendo na fé e sendo mais parecido ao ponto de ser conforme a imagem de Deus. Bom, agora que você viu a condição do homem, você está ou na condição de não posso não pecar, ou você está na condição de que você pode dizer não para o pecado, se você foi feito nova criatura. Vamos tentar entender agora como isso alinha
diante da soberania de Deus? Olha só, devemos encarar esse problema com seriedade. Se livre-arbítrio significa autonomia, Deus não pode ser soberano. Então olha só, se você entende por livre-arbítrio uma liberdade completa, total, ou seja, você é árbitro de si mesmo e não há limites para isso, então não dá para a gente falar num Deus soberano. Não dá. Por outro lado, se o homem é total e completamente livre para fazer o que agrada, não pode haver um Deus soberano. No entanto, Deus é totalmente soberano para fazer o que lhe agrada, nenhuma criatura pode ser autônoma. Então, peraí, eita, pastor, mas você vinha falando até agora que nós temos liberdade, que nós temos liberdade, que nós temos liberdade, e temos. Nada do que eu falei até agora anula o que nós estamos falando aqui agora. Sim, nós temos liberdade, há um esforço, mas agora, quando a gente vem com a soberania de Deus, o que nós estamos vendo aqui é que essa liberdade, ela tem um teto, porque tem algo acima dela, que é o Deus soberano, Há um Deus que é soberano, e isso significa, olha só, Ele é totalmente livre. Então sim, Deus é totalmente livre, absolutamente livre. Minha liberdade está sempre dentro de limites, a de Deus não. A liberdade de Deus é ilimitada, mas a sua, ela tem limites. Qual é o limite? O próprio Deus. Tenho liberdade para fazer coisas que me agradam, mas se a minha liberdade entra em conflito com a vontade decretiva de Deus, não há dúvida quanto ao resultado, o decreto de Deus prevalecerá sobre a minha escolha. Então, quando que a minha liberdade vai ser limitada? Quando a minha liberdade entra em confronto direto com a liberdade de Deus. Porque quando a liberdade de Deus entra em confronto direto com a minha liberdade, a liberdade de Deus vai suprimir a minha liberdade. Porque, por óbvio, Deus é mais poderoso, Ele é o Rei, Ele é o Criador, Ele é dono de tudo, Ele é o poderoso. Tão óbvio. Isso é como um pai com um filho de poucos meses, ou uma criança, ou coisa do tipo. Se a criança quer uma coisa e o pai quer outra, qual é a vontade que vai prevalecer? A do pai. Por quê? Porque ele é a autoridade, ou pelo menos deveria ser assim, né? Nem sempre a gente vê essa cena, mas deveria ser assim. Olha só, o texto continua. Tenho liberdade então para fazer diante da liberdade de Deus. Continua, o próximo slide, olha só. Não há nenhuma contradição entre a soberania de Deus e o livre arbítrio do homem. Eu quero destacar aqui essa linguagem mais uma vez, tá bom? Hoje a teologia não está usando mais o termo livre arbítrio. Por quê? Porque com o decorrer do tempo, da história, apesar de Agostinho ter cunhado esse termo, explicando todas essas anuências que nós vimos aqui, o que está acontecendo? O livre-arbítrio está sendo identificado como liberdade total. Liberdade total. Então o que a teologia fez, especificamente a teologia reformada? Disse o seguinte, olha, livre-arbítrio no sentido de liberdade total, ele não existe. Porque nós vimos aqui, a liberdade é limitada. E nossa liberdade também é corrompida pelo pecado. Lembra? Nós temos essas duas situações. Liberdade corrompida, o sentido moral nosso, nós não podemos fazer aquilo que é bom, a nossa escolha sempre vai ser inclinada para o mal. E por outro lado, nós temos aqui a questão da liberdade que é limitada, porque a liberdade de Deus é bem maior do que a nossa. A liberdade de Deus suprime a nossa liberdade. Então a teologia reformada tem usado o termo livre agência, que significa liberdade de agir, que é para resgatar aquele conceito da liberdade natural que nós já falamos aqui, tá bom? Então só para você ficar claro, porque às vezes pode confundir aí para você esses termos, tá? Então livre-arbítrio aqui nós estamos usando no sentido do que Agostinho defendeu, tá? Que hoje seria chamado de livre agência. Aqueles que veem uma contradição ou mesmo apontam para um problema como um mistério sem solução, não entenderam o mistério. Qual é o mistério? A liberdade do homem está corrompida e está limitada. Ela foi corrompida por causa da própria escolha do homem e ela é limitada por uma questão natural de que Deus é soberano e poderoso. Simples assim. Não tem um negócio, nossa,
coisa, não tem jeito de explicar. Claro que tem. A liberdade do homem é corrompida por causa do pecado e ela é limitada porque Deus é acima de nós. Simples assim. Então Deus é um ser totalmente soberano e exerce sua vontade em um universo que Ele criou e governa. O homem é um ser dotado de liberdade natural, porém liberdade moral foi alterada pelo pecado, corrompida pelo pecado. O homem pode exercer sua liberdade, mas ela sempre estará limitada à soberania e à governança da vontade decretiva de Deus. Porque você lembra, a vontade preceptiva nós podemos desobedecer, mas a decretiva não. Qual é a solução do pecado do homem? A solução cristã para o problema do pecado é um afastamento radical da solução que outras religiões oferecem, porque está centrada na pessoa e na obra de Cristo. Por meio do sacrifício perfeito de Cristo, que foi eficaz para expiar os pecados dos crentes, nos tornando justos aos olhos de Deus. Todavia, essa justiça não nos dá licença para fazermos o que queremos. Ainda temos que procurar fazer a vontade preceptiva de Deus, especialmente quando negamos pelas águas perigosas dos dilemas morais, éticos, sociais da nossa época. Quando navegamos. Então, olha só. Qual que é a solução do pecado? Qual que é a solução dessa vontade corrompida por causa do pecado? As outras religiões vão dizer que é o próprio homem quem soluciona isso, buscando ou espírito interior, meditação, coisa do tipo, ou buscando boas obras, fazendo aquilo que é bom para o outro, para ver se a balança aqui dá uma equilibrada. As outras religiões sempre vão defender uma salvação a partir da própria ação humana. O cristianismo é diferente. O cristianismo diz que o homem por si mesmo não tem condição. Por quê? Porque o problema é interno, o problema está aqui na origem. A disposição está corrompida. Então o que Deus faz? Jesus vai, morre na cruz, assume o pecado do homem no sentido de punição, livra esse homem então agora já de imediato dessa punição, transforma o coração dele, regenera, faz uma nova criatura. Por isso que Jesus usa a linguagem de nascer de novo, porque a disposição é mudada, é transformada, mas essa obra ainda não foi completamente realizada. Ela vai terminar na segunda volta de Cristo. E o homem agora tem capacidade, o que ele não tinha antes, ele passa a ter com o Espírito Santo, capacidade de dizer não para o pecado. Capacidade de dizer não para o pecado. Então Deus é soberano e o homem é livre. Beleza. Significa que se a liberdade do homem estiver em conflito com a liberdade de Deus, qual que vai prevalecer? Obviamente a de Deus. Qual é a conclusão então que nós podemos chegar nessa aula de hoje? Deus é completamente soberano e rei. Nós nunca podemos perder essa perspectiva. Ele é soberano e rei. O homem é livre em sua vontade natural, sentir, desejar, fazer, ir, buscar, escolher. Você tem liberdade para isso. Porém, sua moral foi escravizada pelo pecado, foi corrompida pelo pecado. Sua verdadeira liberdade lhe é concedida de graça através de Cristo Jesus. Ou seja, por que Cristo liberta? Por que Ele que nos livra? Porque Cristo pega o pecado e vence o pecado por nós. E agora, antes escravos do pecado, nós agora temos condições de dizer não para o pecado. O pecado continua nos importunando, nos tentando buscar o nosso coração, mas agora porque Cristo nos fez livres, nós não somos mais escravos. E nós temos condições de dizer não para o pecado. E isso é obra de Cristo. Como Ele começou o nosso processo de libertação, que será completo na eternidade, quando finalmente seremos totalmente livres do pecado. E aí nós vamos entrar naquele último estágio que Agostinho falou: não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar. Ah, meu irmão, ali sim nós seremos totalmente livres, porque nada vai inclinar o nosso coração para um lado. Nós seremos totalmente livres. Eu espero que tenha ficado claro para você, eu espero que tenha colaborado com você. É claro que esse assunto é muito complexo, há muitas oportunidades de você aprofundar sobre esse assunto, mas eu queria te dar um conselho: cuidado, porque às vezes quando a gente quer compreender algo que não tem limites de compreensão, nós podemos cair em armadilhas difíceis de se sair depois. Então, cuidado, mas eu espero que de alguma forma nós podemos ter colaborado aí com a sua vida e ter feito você crescer mais e
fazer você então assumir a responsabilidade das suas vontades, dos seus desejos e dos seus atos. Isso significa que se você é cristão, você precisa correr para os braços do Pai, porque nele você vai ser mais forte para dizer não para o pecado e viver a santidade, se parecer mais com Cristo. Tá bom? Deus abençoe, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula.